Oi, pessoal, voltando aqui para dar mais uma dica para vocês. A gente está bem próximo do Natal, parece mentira, mas o ano voou, né? E hoje eu vou fazer com vocês uma árvore de Natal. Eu não costumo fazer coisas de Natal em cerâmica, é uma coisa que não sei porquê, mas eu acho que nunca me veio a ideia de fazer coisas de Natal, mas esse ano eu acho que por pedido dos alunos, né, a gente começou a fazer algumas árvores e eu achei bem interessante, bem legal. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma árvore de Natal. Isso não quer dizer que tenha que ser do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, mas é uma maneira bem prática e bem rápida de executar árvores mais alongadas e fazer um conjunto de 2, 3 árvores fica muito legal para a gente decorar uma mesa ou botar em cima do móvel na casa, né? Para quem não gosta de montar um pinheiro grande ou dentro do convencional, né? Então, assim, ó, a gente vai fazer... eu fiz um cone, tá? Isso eu faço com cartolina. Pego uma cartolina, corto do tamanho que eu quero, faço o cone do tamanho que eu quero, né? Encho como é cartolina, pode ser papel cartaz também, que ela fica mais firme, mais fácil de executar depois. Eu preencho com bastante plástico dentro, para ela ficar durinha, firmezinha, porque fica mais fácil na hora dela receber a placa de argila, porque senão ela fica muito molenga e ela vai vai ser mais difícil de vocês executar o trabalho. Então assim, ó, fiz o cone, né, prendi bem ele e aí fiz a minha placa. Essa placa eu fiz com 8 milímetros, pode ser mais fina também, para quem gosta de trabalhar com uma argila um trabalho mais fininho, mais delicado. E aí, coisas importantes que a gente tem que tomar consciência na hora de fazer isso. Primeiro lugar, é isso que eu falei para vocês, de encher o cone com bastante plástico, ou buchinhos de jornal, né? E depois, antes de colocar a nossa argila neste cone, a gente tem que fazer uma capinha para ele, tá? Eu faço de jornal, gente, porque eu gosto mais, porque na hora de tirar o cone fica mais fácil. O que vai acontecer se eu botar a argila direto aqui, porque é papel, né? Subentende-se de que não vai colar argila no papel, a cartolina, né? Mas como eu ponho fitas, ó, né? Isso aqui vai prender a nossa argila e a gente não consegue tirar o cone depois. Então, o que eu faço? Faço o cone, corto um cone, né? Que já me serve de medida para me recortar aqui, ó. Então, eu digo, eu preciso mais ou menos disso aqui de argila, ó. Posiciono na minha argila, ó. E vou cortar a minha placa, certo? Vamos lá. Então, peguei lá, corto aqui também. E tiro aqui, a minha base. Gente, tem que ser na forma cônica, senão eu não consigo montar ele, depois ele vai ficar torto, tá? Então vocês podem ver que o meu cone na parte de baixo, ele tem uma inclinação do cone, né? Senão, se for reto aqui embaixo, não vai funcionar. E aí, depois de cortado, deixa eu tirar isso aqui que nós vamos usar depois. Pego meu cartãozinho, né? E vou dar uma alisada nisso aqui. Já deixo bem lisinho. Que não tá bem cortado. Vamos arrumar isso aqui.
Claro que essa parte de baixo, depois a gente consegue dar uma ajustada na hora de botar ele de pé, tá? Mas se vocês cortarem o cone do jornal bem organizadinho aqui, fica tudo mais fácil para montar depois. O que eu vou fazer? Vou pegar esse meu molde, que eu cortei a minha placa, e vou enrolar o meu cone. E o mais importante é, na hora de enrolar, vocês têm que prestar atenção na base. Lá na ponta não tem problema se sobrar, tá? Então, opa, vou lá, arrumo bem meu cone, vejo se tá bem na altura ali da cartolina, né? Isso é importante. Ajusto bem e rolo ele. Ó. Certo? Viram que na hora que eu enrolei, ficou uma parte do jornal um pouquinho maior do que o meu cone de cartolina. Quando acontece isso, eu vou lá e corto isso. Corto com a tesourinha, tá? Ó. Aí eu vou lá e ajusto o meu papel na base da minha cartolina. É que isso aqui... mas tem que cortar? Olha, é muito mais fácil, tá? Ó, ficou bem parelhinho. Aí o que eu faço? Pego um pedacinho de fita crepe. Deixa eu achar a ponta da fita crepe. Aqui, achei. E vou trancar aqui o meu jornal. Não pode prender, ó, só um pedacinho, só para não desdobrar na hora que eu vou enrolar minha argila. Essa fita crepe aqui, ou durex, o que vocês quiserem, não pode ser preso na cartolina, tem que ser jornal com jornal. Isso é importante também, para que fique mais... Porque o que acontece se eu prender a fita na cartolina? Quando eu for tirar o meu jornal, quando eu for tirar a minha base, né, que geralmente fica a base da cartolina, não vai sair, né? Vai ficar tudo mais difícil, é como se eu não tivesse botado o jornal. Eu poderia fazer isso com um plástico, né, bem arrumadinho, né, ou até com um tecido, alguma coisa assim. Gente, é importante vocês entenderem que nós estamos trabalhando por fora do molde, né? Que é a minha cartolina, o meu cone. Então, assim, ó, isso tem que secar, né? Deixar no ponto de couro, mais ou menos, um pouquinho antes do ponto de couro, e eu tenho que tirar essa cartolina, né? E se eu não tiver o jornal, esse cone, eu vou ter dificuldade de tirar ele, tá? Então, agora eu vou posicionar meu cone. Deixa eu mostrar aqui. Vou posicionar meu cone na base. É importante vocês entenderem isso, que é na base que a gente tem que posicionar. Ponta não tem problema, a gente vai arrumar depois. E vou, ó, girei meu cone aqui, tá perfeitinho. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou levantar minha argila. Tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque ele é mais comprido, né? Se fosse mais curtinho. Isso vocês podem fazer de qualquer tamanho, tá? Eu sempre posiciono assim, ó. Enrolando. Tô com a minha base, não tenho problema nenhum de estragar aqui a minha placa. E vou girar meu cone. Cuidando para que ele fique certinho lá na base. Agora eu já mostro para vocês. Ó. Rolei, né? E vou botar ela de pé. Olha lá. Depois que eu boto ela de pé, eu vou ajustando. Ó. Deixando ela bem formadinha. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com suporte embaixo, né? Um molde, no caso. Porque tudo fica mais fácil, ó. Então, a gente tem o cone, fazendo tecnicamente bem feitinho, enrola e praticamente tá pronto o trabalho, né? E aí, o que eu vou fazer?
vou dar acabamento na emenda. Como é para costurar aqui, se eu tivesse uma medida exata, eu chanfraria as arestas e encostaria, tá? Mas para mim fica mais difícil isso, porque como é um cone maior, a gente não tem certinho assim a medida, né? A não ser que a gente faça um programa direitinho, matemático, e consiga unir ele direitinho. O que eu faço? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Pego a minha faquinha, vou lá, abro um pouquinho, ó. Aqui eu posso tirar um pouquinho. E vou tirando devagarinho. Já tô cortando meio em chanfro aqui, não sei se dá para vocês verem, para não ficar um acúmulo tão grande na emenda. Vou abrindo aqui para ver até onde eu posso cortar. Ó, olha só, aqui tá bem mais para dentro, ó. Então, eu vou cortar mais para dentro aqui também. Para não ficar uma emenda grossa. Cortei demais. Não tem problema. Nós estamos com uma argila extremamente plástica aqui, numa umidade super gostosa de trabalhar. Aí eu vou pegar, vou botar uma emendinha. Não se preocupem com isso. O que importa é que fique bem... Sempre abrindo ali para ver aonde que eu posso cortar, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Eu já dei uma chanfrada aqui, ó, para ficar mais fácil a minha emenda, tá? Cortar mais um pedacinho, peraí que eu tô assim. Se eu botar ele de frente para mim, como eu gosto de fazer, vocês não vão ver. Então, acerto bem, dou uma apertadinha, ó, para ele não abrir mais. No caso, o que eu deveria de fazer aqui? Agora, abrir o cone, riscar, passar uma barbotina e unir novamente, tá? Como eu tô com uma argila muito molinha, eu não faço isso. Eu já costuro direto. Mas, se vocês tiverem uma argila um pouco mais firme, aí precisa da barbotina, tá? Eu vou ter que virar aqui para mim agora para costurar. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ver se não dá para cortar. Não, aqui dá para cortar mais um pouquinho. Dou uma raspada aqui, ó, para chanfrar um pouquinho mais já, ó. E aqui eu vou abrir para mostrar para vocês. Tá vendo? Tô com uma argila muito molinha. Vou dar uma riscadinha lá, já meio chanfrando ali, tá vendo, ó? Que já não vai ficar tão grossa a minha emenda. Vou dar uma riscadinha aqui. E quero deixar bem claro, eu não vou botar barbotina porque eu tô com a minha argila muito mole. Tô repetindo isso para vocês, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou lá devagarinho e vou fechar. Bem fechadinho. E a grande vantagem é que eu tô com uma estrutura levemente rígida por dentro, então eu posso manusear com mais facilidade tudo isso. Se eu não tivesse o meu molde, fica muito mais difícil de montar. Ó,
Costuro bem, primeiro eu passo o dedo, né, gente? E aí, depois, eu venho costurando isso, bem costurado. Bem costuradinho, isso é importante. Bem apertadinho aqui, ó. Vocês viram que já a minha costura já tá no mesmo nível de todo o cone, tá? Então, se não fica marcada ali a emenda, fica feio. Depois que eu costurei bem, apertei bem, né? Eu vou pegar a minha ferramenta e vou alisar isso. No momento que eu aliso, eu posso ver se tá faltando, se tá sobrando e vou acrescentando ou tirando. Aliso bem. Ó. Cuide para ela não ficar torta, né, gente? Isso é importante. Como a gente tem só uma cartolina aqui embaixo, tem que cuidar para ela não ficar torta, porque às vezes dá uma caidinha ali, a argila pesa, né? Na hora de colocar no cone. E digamos que a nossa árvore de Natal está pronta. Está pronto o cone, né? Como que eu vou decorar isso? Meu Deus, sem fim a quantidade de coisa que vocês poderiam fazer, tá? Pode fazer só furinhos, pode acrescentar coisas aqui, fazer todo um trabalho com folhas. Poderia trabalhar com folhinhas, com bolinhas, com estrelinhas. Gente, é sem fim o que dá pra gente criar em cima de um cone liso assim, né? Eu gosto de fazer os cones só furados, tá? Furinhos e uma estrela bem bonita aqui em cima, que é o que nos dá o tchan, assim. Mas, agora depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos diferentes que alunos fizeram e vocês vão ver, cada um criou a sua história de um jeito diferente e isso é muito legal, assim, né? Eu gosto de fazer furos, né? Fica mais leve o meu cone e se vocês quiserem depois botar uma velinha por dentro ou uma luzinha, fica muito lindo também. Então, vocês podem fazer ela vazada ou não. Isso vai depender do gosto de cada um, tá? Então, assim, deixa eu alisar um pouquinho mais. Isso sim, para fazer os furinhos, tá? Eu gosto dela tá bem feitinha, bem parelhinha. E gosto também de que isso esteja mais seco para mim começar a furação, né? Acho que eu já falei para vocês em algumas outras ocasiões que quando a gente vai fazer furos ou vai recortar alguma coisa, o ideal é que esteja no ponto um pouco antes do couro, tá? Mas bem firme. Por que que é importante isso? Porque a nossa furação, o nosso corte, ele fica limpo, não tem que lixar, não tem que fazer nada depois, né? Se nós fizermos isso agora, nós vamos fazer agora para mim mostrar, mas vai ficar rebarba. E depois tem que dar maiores acabamentos, que não tem necessidade se vocês trabalharem num ponto um pouco mais seco. Isso é no caso de furar. No caso de acrescentar alguma coisa aqui, aí o ideal é agora, nesse momento. Faz o cone e já elabora o que vocês quiserem. Dá para trabalhar com barbotina, né? Fazer com a bisnaga alguns detalhes, fica muito lindo também, tá? Eu quero mostrar para vocês, ver como é que a gente faz
a estrela aqui. Dá para recortar corações, também fica bonito para quem gosta. Vocês sabem que eu sou meia louca dos corações, né? Então também ficaria bem legal. Não esqueçam que esse papel que tá aqui embaixo, ele já vai tirar um pouco da umidade do cone de vocês, tá? Deixar o mais lisinho e mais perfeitinho que vocês puderem. Isso é o que eu falo sempre. Quanto maior o acabamento na hora de fazer, menos o acabamento depois no ponto de osso, tá? Que eu acho mais interessante, assim. Eu poderia fazer texturas aqui também. Ih, meu Deus, sem fim o que dá para fazer, tá? Vou colocar a estrela agora, que aí me dá um tempo dele dar mais uma secadinha. Vai ser pouco, mas para demonstrar é legal. E vou girando ela e dando acabamento em toda ela. Tá muito mole, gente, tá? Eu gosto de trabalhar mais firmezinha. Fiz a minha árvore, dei acabamento e agora eu vou recortar minha estrela para colocar aqui em cima. Deixa eu ver se tá tudo bem. Tá. Vou botar lá no cantinho aqui. E fica uma... Não esqueçam também que aí vocês vão dizer, ai, que árvore grande. Mas não esqueçam que ela encolhe em alta temperatura, na temperatura que eu queimo, a 1240 graus, ela encolhe em torno de 15%. Vai depender também da argila que vocês estão trabalhando, tá? Então, assim, ó, fiz meu cone, agora eu vou pegar aquilo que sobrou. Vou passar meu cartãozinho. E eu corto a minha... com os cortadores, né? Os cortadores de biscoito, esses que a gente compra para cortar. Eu corto com o plástico para ficar já gordinho, já bonitinho, tá? Tu poderias, no caso, a gente poderia, desculpa, também trabalhar com uma argila um pouco mais grossa para fazer a nossa estrela aqui. Também ia ficar bem legal, bem interessante. Então, pego o cortador, tá limpinho, vou cortar a minha estrela, bem cortadinha, bem apertada. Ó, o que eu gosto é que quando a gente corta com plástico, ela fica já deitadinha ali na aresta, né? Fica mais fácil. Eu vou tentar fazer uma coisa, vamos ver se vai funcionar, tá, gente? Vou fazer uma estrela dupla aqui, vamos ver se vai dar. Eu tô achando que ela, pro meu gosto, ela tá um pouquinho fina, essa placa. Poderia ser mais grossinha. Ó, pego 2 estrelinhas. Dou uma mexidinha aqui, ó, para dobrar as pontinhas, ó. Faço a mesma coisa na outra, ó. Vê se vai ficar legal. Eu acho que vai. Vou dar uma riscadinha nas pontinhas.
Nas duas, tá? Nas duas estrelas. Ó, pega um pouquinho de barbotina. Não tô botando muito, porque eu tô, como eu falei pra vocês, eu tô com argila meia mole. Sempre que a gente vai unir, ou vai unir uma argila com a outra, o ideal é usar a barbotina. E essa bastante, gente, coisa que quando a gente aperte, aquilo saia para fora. Ó, como a minha argila tá mole, como eu falei para vocês, ela meio deu uma desmontadinha a minha estrela, ó. E isso, claro, que se a gente fizer com ela um pouquinho mais firme, fica melhor. Junto. Ai. E ela vai achatar. Ó, dou uma pressionadinha nas pontas. Aquela velha jogadinha assim de dar uma mexidinha para colar bem, né? Ó. Tá vendo que eu dou um... Eu sei que vai estar coladinha. Ó, como tá muito mole, vocês viram que ela terminou achatando, né? Isso é legal vocês verem também. Então, o que que eu preciso? Ou eu pego uma ferramentinha, vou lá dentro e dou uma empurradinha para ela ficar mais gordinha, ó. Pouco, né, gente? E eu tenho aqui uma estrela mais gordinha. Vou fechar ela, tá? Ó. Botando um pouquinho de barbotina ali, porque eu não ia fechar, mas ela se desmanchou. Ó, e aí o que que eu vou fazer? Vou pegar a própria barbotina que sobrou, que deu aquele excesso, digamos assim, ó. E vou já alisar ali, ó, e dar acabamento. Deixo ela bem lisinha, porque depois que ela estiver lá na nossa árvore, vai ficar muito difícil de dar acabamento, tá? Então, já dou o máximo de acabamento aqui, na hora de fazer. Gente, o que que eu tenho que fazer nessa estrela? No momento de colocar ela ali na minha árvore. Nós temos que fazer um furinho. Porque não esqueçam que são duas metades, ó. Duas metades unidas assim.
Se eu lacrei toda ela na volta, o que eu vou ter? Uma grande bolha de ar lá dentro. Então, isso é muito importante, tá? Agora, antes de eu colocar ali, eu vou fazer um furinho nela, pequenininho, tá? Para sair o ar de dentro dessas duas pecinhas aqui. E aí aqui, ó, eu tenho uma estrelinha bem mais gordinha. Poderia ter sido simples também ali, tá? Mas pro tamanho da árvore, eu acho que fica mais bonito. Uma estrela mais importante. Ó, vou fechar o máximo que eu puder aqui a minha pontinha. Agora sim, vou riscar aqui. Vou riscar aqui, que vai ser onde eu vou unir ela, né? Vou botar a barbotina. Bastante, tá vendo, gente? Eu boto bastante barbotina. E vou lacrá-la aqui em cima. Boto de frente para ver se ela tá reta. E vou costurar aqui a parte da união. Eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Geralmente eu não boto uma minhoquinha ali para dar acabamento, porque eu tô com bastante barbotina e eu tô com um bom apoio aqui, ó. Só que isso sim eu faço, ó. Ó, até ela ficar bem posicionadinha. Tem que fazer o furo, tá? Por favor, não vou esquecer disso. Ó, liberado. Vou até o final do cone, olha lá, ó, tá? Aí depois, se vocês quiserem ainda botar uma bolinha aqui, podem botar, mas eu não coloco. Deixa o furinho da estrela. Por que a gente não pode fazer o furo embaixo? Porque se a gente fizer o furo embaixo, na hora de colocar ela ali, vocês podem tapar o furo. Fazer o furo de dentro lá do pé da árvore para a estrela vai ficar muito difícil porque ela é muito alta, né? Pego um pincelzinho com um pouquinho de barbotina e dou acabamento. Ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Quanto mais a gente der acabamento aqui, melhor fica depois na hora de dar a finalização aqui nessa peça. Ó, faço dos dois lados isso, para ficar bem acabadinha ali a estrelinha. Me veio outra ideia. Essa estrela, na hora de vocês cortar, pode ter textura, né? Imprimir um crochê, um carimbo, ou uma folha, mil histórias, né? Trabalhar essa estrela antes de colocar ela com arabescos, né? Feitas com a ferramenta para arabescos, né? Para fazer a... Ai, gente, me deu um branco. A estequinha aquela de retirar, ou um boleador também vocês podem usar. Na verdade, tem mil histórias pra gente fazer aqui e deixar essa árvore bem personalizada, bem a cara de cada um que tá fazendo, né? Ó.
Dou uma mexidinha. Aliso mais um pouquinho, né? Ó. E no torno fica tudo mais fácil, gente. Uma coisa que eu não vou poder mostrar para vocês hoje, tá? É como tirar a minha base. Porque para tirar eu tenho que estar com ela bem mais firme. Se eu tirar agora, nesse momento, ela vai despencar, tá? Então, digamos assim, se a gente está fazendo agora, daqui umas 8 horas, eu tiro o cone interno, tá? Para ela secar, para ficar mais arejada. E para não queimar com plástico, essas coisas. Ai, Adma, poderia queimar com tudo lá dentro? Sim, poderia, mas vocês vão ter fumaça na hora do biscoito e cheiro muito ruim, porque eu botei plástico nela. Mas eu poderia fazer bolinhas de jornal e queimar tudo junto, tá? Sem problema nenhum também, tá? Olha só, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a furação, né? E eu vou fazer ela só com furinhos, porque ela tá muito mole, né? Eu não vou poder fazer grandes decorações aqui. Então, eu pego os meus furadores de vários tamanhos. Deixa eu só arrumar aqui. Claro que os furadores, cada um vai fazer de um jeito, né? Com furos maiores, furos menores. Então, a gente pode ter várias opções de furos, bem pequenininhos, menores, maiores, né? Eu tenho vários furadores, gente. Eu sou uma meia louca do furador, eu tô sempre catando coisa boa pra, né? Gosto muito desses aqui de antena de rádio, que pra mim são os melhores furadores que tem. Ó, tá? Então, a gente vai brincar agora em como furar. Tu pode furar maior e vai diminuindo, pode fazer uniforme, né? Isso aí, vou mostrar um para vocês verem. Deixo a base mais inteira para ficar melhor e eu giro, ó. Vai ter dificuldade para sair porque tá muito mole. Ó. Aí eu vou brincando aqui, ó, com diferentes furos. Encosto lá no cone. Ó, tá ficando bastante bem aqui para sempre limpando o furador antes de fazer o próximo furo. Não vão fazer com ele com argila, ó, tá? Porque isso aqui atrapalha na hora de pegar um empurradorzinho aqui. Uma coisa muito legal da gente para a gente fazer esse tipo de furação é molhar o furador no azeite, tá? Qualquer óleo. Ele fura, que é uma delícia. Só que depois tem que lavar, tá? Senão ele começa a ficar muito ruim. Ó, essa aqui já tava muito mole. Aí faz rebarba, ó. E vai furando. Ó.
Limpem, deixem o menos de rebarba possível. Uma coisa bem importante também, que vocês devem de saber, é não fazer os furos muito, muito próximos, a não ser que a gente vá trabalhar com furinhos menores nos intervalos, porque senão isso aí pode rachar, tá? Então assim, ó, deem um espaço legal entre um furo e o outro, principalmente se forem furos maiores, tá? Depois, quando for menor, eu vou mostrar agora aqui para vocês, aí a gente pode fazer nos intervalos furos menores. Sempre limpando o furador. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Senão vocês arrastam. Grudam a outra argila no que vocês estão furando e fica muito desagradável assim de tirar depois e de dar acabamento. Fica muito bonitas assim. E se vocês botarem uma velinha dentro, fica belíssimo. Muito bom. Muito bom fica. E as árvores com digamos assim, vocês vão pegar essa placa, vão fazer algum recorte, pode ser estrelinha, pode ser o que vocês quiserem, e sobrepõe assim em cima dela com bastante barbotina e com uma boa costura. Fica muito linda, muito, muito, muito linda. E vocês vão organizando essa furação à medida que vocês gostam, assim. Eu vou fazendo bem aleatório, porque eu não gosto delas muito certinhos, os furos, né? Eu acho que fica... Não sei, pra mim não fica legal. Vocês podem fazer uma de cada tipo, fazer um conjunto também fica muito bonito. E, meu Deus, dá para criar muita coisa. Entenderam? Espero que tenha conseguido ensinar uma coisa um pouquinho diferente para vocês. Diferente não de técnica, mas de outra maneira de construir, né? E logo, logo já mostro para vocês ela toda furadinha. Então aqui a gente tá com ela já toda furada, né? Gente, eu furei assim, mas cada um pode ter a sua maneira de fazer a furação e com 500 milhões de outros tamanhos, até bem fininho se quiser, que fica muito lindo, né? E também fazendo desenhos com esses furos, né? Eu simplesmente furei aleatoriamente,
Mas tu poderia fazer uma coisa em aspiral, poderia fazer desenhos de movimento aqui com furações de tamanhos diferentes. Ah, meu Deus, é muito grande o que dá para ser feito na questão da decoração com furos, né? Eu só espero que vocês tenham gostado, né, dessa demonstração e façam árvores lindas, lindas nas suas casas. Vou mostrar agora para vocês 2 exemplos aqui de árvores que meus alunos fizeram ontem. Uma árvore é da Ana e a outra da Ecléa. Aí, para vocês já terem outras ideias de como dá para a gente montar isso aqui e quanto versátil é a quantidade de ideias que a gente pode ter. Ó, essa aqui é a árvore da Ecléa, ela fez na aula passada. E o que ela fez? Ela fez o cone e depois ela fez bolinhas e foi desmanchando e colando no cone, que estava também no ponto bem adequado para fazer esse tipo de coisa aqui. Então, ela ainda tem que ter acabamento, essas árvores não estão prontas ainda, tá? Mas ficou bem interessante, bem legal. E com a esmaltação, isso aqui eu acho que vai dar um efeito muito bom, gente, muito bom. E essa aqui da Ana, ela fez furinhos e colocou bolinhas também, né? A mesma coisa, faz o cone, faz a furação e vai botando as bolinhas. Essas bolinhas foram riscadas com bastante barbotina e fazer aquele joguinho que é para grudar bem a bolinha. Senão, depois qualquer batidinha vai cair, tá? Então, vocês têm que ter esses cuidados na hora da confecção, né? E espero que tenham gostado.